Então vamos lá, vamos começar então nossa live da quinta-feira. Sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira. Hoje o nosso assunto, como o Dr. Fábio falou, é câncer de próstata. Nós vamos falar de próstata também e do câncer de próstata, né? Vamos explicar sobre o que é, as causas do câncer, tratamento, o diagnóstico do câncer principalmente. Vamos ter uma conversa leve e legal aqui, né, Fábio? Sim, vai ser bem interessante. Então tá bom, vamos começar, vamos iniciar agora então. Fábio, a primeiro assunto, assim, eu queria perguntar para você o que é o câncer de próstata. Aliás, desculpa, perdão, vamos por partes. O que é a próstata? Qual a sua função dentro do organismo? Qual a função da próstata no organismo? E onde que ela está localizada no nosso organismo também? Então, a próstata, ela é uma glândula, né, que só existe no homem. Ela faz parte do aparelho reprodutor masculino e ela está localizada na região pélvica, né, na região baixa do abdômen, né? E ela fica entre o intestino grosso, uma parte final do intestino grosso, que é chamado de reto, e a bexiga. Tá? E ela tem uma característica muito importante que o canal da urina, né, a uretra, o canal que leva a urina da bexiga até o pênis, passa por dentro da próstata. E essa glândula, ela tem, aí não é muito grande, né, uma glândula relativamente pequena, e ela tem a função de produzir parte do líquido seminal, né, que é o líquido que o homem ejacula, né? Quando o homem goza, ele ejacula, ele libera o líquido seminal, que tem os espermatozoides, mas uma boa parte desse líquido é produzido pela próstata. Então, ela tem uma função muito importante no aparelho reprodutor masculino. E essa característica dela estar localizada entre, né, o intestino grosso e a bexiga, e o canal da urina passar por dentro dela, vai explicar muita coisa de alguns sintomas, de algumas doenças da próstata, e também a localização dela para o diagnóstico do câncer de próstata, que é através do toque retal, que nós vamos falar bastante mais à frente. Perfeito, ótimo. Líquido seminal que ele nutre os espermatozoides, né? Deixa os espermatozoides com vida para chegar até o óvulo para fazer a fecundação, né? Exatamente. Isso aí. Então acho que está bem respondido, né? Pessoal, só queria pedir para vocês, se vocês tiverem dúvidas, tem a caixinha de dúvida aí embaixo, tá? Ou vocês podem fazer as perguntas aqui nos comentários mesmos. Digita aí a sua dúvida, a gente, se estiver conversando, vai dar um tempinho, parar e responder as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá para a continuidade da nossa live. O que é o câncer de próstata agora, Fábio, né? E se dentro dos cânceres, ele é comum, ele é muito comum, dos cânceres que afetam os homens, quão comum ele é? Então vamos lá. Mais uma vez, nós vamos fazer rapidinho o que é um câncer, né? O câncer é quando as células do corpo, por algum motivo, algum fator, algum estímulo, né, patológico, faz com que essas células comecem a se reproduzir de uma forma desordenada, maluca, né? E começa a formar um tumor, e esse tumor começa a crescer, invadir tecidos e fazer metástase. Isso é um câncer. Uma dúvida no nosso canal do YouTube, lá no canal do YouTube do Artemis, na nossa segunda live nós falamos muito aprofundadamente sobre o que é um câncer. Então, se alguém quiser entender mais, é só entrar lá no nosso canal, curtir o nosso canal e se inscrever lá e assistir as nossas lives anteriores. O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum em homens. Em praticamente no mundo todo, e não é diferente no Brasil. Mais ou menos 25 a 30% dos diagnósticos de câncer de próstata no Brasil, quer dizer, dos casos de câncer no Brasil, em homens, são de câncer de próstata. Mas diferente do câncer de pulmão, que nós falamos semana passada, ele é um câncer de prognóstico muito melhor.
tá? Apesar dele ser muito comum, a taxa de mortalidade por câncer de próstata é muito menor do que o câncer de pulmão. Para vocês terem uma ideia, né? O câncer de pulmão é o segundo mais comum, mas é o primeiro que mais mata. E o câncer de próstata, apesar de ser o primeiro em incidência, ele está ali em segundo, terceiro lugar no câncer que mais mata homens, brigando ali com o câncer de intestino grosso, câncer de cólon, né? Então, por que esse prognóstico, né, essa mortalidade do câncer de próstata é muito menor que o câncer de pulmão que nós falamos semana passada? Primeiro, porque a próstata é um órgão que você pode viver sem ele, então é fácil de operar. Você consegue tirar essa próstata e tratar melhor. E segundo, a próstata é um órgão que você tem acesso para fazer diagnóstico precoce, muito mais fácil que o câncer de pulmão. Então, tudo isso aliado a um câncer que também cresce mais devagar na maioria das vezes, o prognóstico é muito melhor e o tratamento é muito mais eficiente. Hoje, se você diagnosticar um câncer de próstata recente, a chance de você se curar dele, né, num câncer precoce, diagnosticado cedo, a chance de ser curado do câncer de próstata é enorme, 80%, 90%, muito diferente do câncer de pulmão. Perfeito, ótimo. Então ele é uma incidência muito grande nos homens, né? Muito grande nos homens mesmo. Só perde pro câncer de pulmão, né, Fábio? Não, incidência ele é o primeiro. Incidência ele é o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o mais comum em homens. Tá? Agora, ele não é o que mais mata. Aí sim, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata. Aí depois, em segundo, tá próstata versus câncer de intestino grosso, em homens. Legal. Ótimo, muito bom, muito bem explicado. Ótimo. O Marcelo fez uma pergunta que eu acho que cabe agora, né? Depois de uma perguntinha que eu vou te fazer, eu vou fazer a pergunta do Marcelo aqui para você, tá? O que causa o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, diferentemente dos dois últimos cânceres que a gente abordou, né, nós falamos do câncer de pele, que tem uma causa muito específica, principal, que é a radiação solar, e o câncer de pulmão, que tem uma causa muito importante, que é o tabagismo. O câncer de próstata ele já não tem uma causa única e específica. Tá? Ele está relacionado com a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, mas não tem nenhum trabalho provando que níveis específicos de testosterona causam câncer de próstata e tal. Quais são os dois fatores que mais estão relacionados ao câncer de próstata? O primeiro deles é a idade. O câncer de próstata ele aumenta a incidência dele muito grande com a idade. Tá? Quanto mais velho é o homem, maior a chance de ele ter câncer de próstata. Então, idade é fator preponderante. Tá? Tem até alguns estudos que mostram que necrópsias, né, quer dizer, autópsias, né, quando você avalia, você estuda o paciente que morreu, né, em pacientes com mais de 90 anos, quase todos têm um câncer de próstata, nem que seja incipiente lá na próstata. Então, a idade é, sem dúvida, o fator de risco mais importante. Quanto mais velho, maior a chance de ter câncer de próstata. O outro fator importante é o antecedente familiar. O câncer de próstata ele aumenta muito a incidência quando você tem vários parentes com câncer de próstata na família. Tá? Então, ele tem uma relação muito grande com o antecedente familiar. Tá? Então, se você tem vários parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, principalmente novos, quer dizer, mais jovens, quer dizer, na faixa dos 45, 50, 55 anos, a chance de você ter câncer de próstata aumenta muito. Outro fator que está relacionado também com câncer de próstata é a obesidade. Tem uma relação interessante de que pessoas obesas têm uma tendência até 2 vezes maior de desenvolver câncer de próstata do que pessoas que não são obesas. Outras coisas já têm uma relação muito menor, tá? Mas assim, se você falar o que causa câncer de próstata especificamente, essa pergunta não tem uma resposta. É uma causa inespecífica ainda, né? Sim. Né? Acredita-se que é essa história que eu estava te falando, né? O paciente com... nós hoje estamos vivendo mais, a expectativa de vida aumentando,
é mais anos exposto à testosterona, a tendência dessa próstata a desenvolver câncer de próstata aumenta e talvez explique o aumento da incidência grande do câncer de próstata com o aumento da sobrevida da população. Ah, isso é muito, muito evidente hoje em dia, né? A disparidade de aumento da expectativa de vida com o número do aumento das doenças na senilidade, né? Quando o pessoal está mais velhinho. Tá ótimo, muito bem explicado. Agora o Marcelo fez uma pergunta que acho que cabe aqui já, né? Nesse trecho da live aqui. Qual é a forma mais eficiente de se evitar o câncer de próstata? Então, nós vamos falar bastante disso no tópico de sintomatologia. Na verdade, você não tem uma forma de evitar o câncer de próstata, e sim uma forma de fazer o diagnóstico precoce, né? Tem alguns cânceres que você tem prevenção, né? Então, prevenção é não tomar sol, não fumar para câncer de pulmão, não tomar sol nos horários de pico para câncer de pele. Isso é prevenção. Agora, câncer de próstata, como ele não tem uma causa específica, não existe uma prevenção. Existe o quê? Exames clínicos e laboratoriais que permitem o quê? Um diagnóstico muito precoce do tumor e um tratamento que praticamente leva à cura. Tá? E isso nós vamos discutir bastante no próximo tópico. Tá ótimo, muito bem colocado. O pessoal do Acesso fez uma pergunta aqui também. Nós vamos abordar essa pergunta aqui mais para frente quando a gente falar do tratamento, tá joia? Vamos aqui para a próxima pergunta. Quais são os sintomas, né, Fábio, do câncer de próstata? E eu também queria te fazer uma pergunta associada a essa. Popularmente, a gente tem ali, né, aquela crença de que a obstrução urinária é um sintoma do câncer de próstata. Isso é real? Isso não é? Isso é mito? Isso é fato? Né? Como que funciona isso? Bom, esse é um fato muito importante. A gente bate muito em diagnóstico precoce do câncer de próstata porque é um câncer que não dá sintoma precoce. Tá? Se você for esperar ter sintoma para diagnosticar câncer de próstata, você vai diagnosticar já com um câncer extremamente avançado e aí sim, com risco alto desse câncer matar a pessoa. Então, o que acontece? A próstata, ela tem uma região, ela é uma bolinha, né, uma glândula, que por dentro dela passa o canal da urina. O câncer de próstata, normalmente, ele se origina na periferia da próstata, não no centro. Tá? Então, como ele surge na periferia, dificilmente, muito raramente, esse câncer de próstata vai causar obstrução urinária ou dificuldade para urinar. Tá? Então, quando o pessoal fala, mas quem tem doença de próstata tem dificuldade para urinar. Sim, mas não é o câncer de próstata que causa dificuldade para urinar, e sim uma outra doença chamada hiperplasia nodular da próstata ou hiperplasia prostática benigna, que é uma doença o quê? Que a próstata cresce. Ela sofre uma hiperplasia. Hiper, aumento, grande, né? Plasia, crescimento. Então a próstata aumenta de tamanho. Tá? E a hiperplasia, diferente do câncer que se origina na periferia da próstata, a hiperplasia forma nódulos no centro da próstata. E aí você imagina, eu tenho uma próstata aqui, o canal da urina passa por dentro, essa próstata cresce, ela entope, ela dificulta a passagem da urina. Então, o que acontece? Aí essa pessoa tem dificuldade para urinar, jato fraco, como é que fala? Vai no banheiro muitas vezes porque ela não consegue esvaziar a bexiga. E esses sintomas não são sintomas de câncer de próstata. São sintomas de hiperplasia prostática benigna, hiperplasia nodular da próstata. Então, esse é um dado importante. O câncer de próstata, normalmente, em mais de 90% dos casos, não dá sintoma e muito menos sintoma urinário. Tá? Claro que
situações mais raras pode dar, mas não é o padrão. Se você não acompanha, se você não faz os exames de diagnóstico precoce do câncer de próstata, muitas vezes o primeiro sintoma que você vai ter vai ser o quê? Dor na coluna, dor lombar, por metástase óssea na coluna do câncer de próstata. O câncer de próstata ele tem uma tendência muito grande a se disseminar para os ossos, principalmente para a coluna. E aí, é aquele senhor, aquele paciente mais velho, começa a ter uma dor crônica na coluna, e essa dor não melhora, vai no ortopedista, não melhora, aí quando vai ver, faz um raio-x ou uma tomografia computadorizada da coluna, ou uma ressonância, vai ver ele está cheio de metástase, vai ver é um câncer de próstata, que ele nunca fez os exames preventivos, né, de diagnóstico precoce de câncer de próstata, e aí ele começa a ter sintomas já da metástase do câncer de próstata, e aí ele já está no estágio extremamente avançado, com chances muito pequenas de cura. Perfeito. Ótimo. Eu, na minha família, eu tive alguns casos de câncer de próstata. Tem que tomar um cuidadinho. Eu tenho que... Meu avô, meu tio, né? Acho que o pessoal dos níveis maiores de árvore genealógica provavelmente também, né? Só que ninguém diagnosticava. Uhum. Mas você ainda está novo, ainda tem uns anos ainda para começar a fazer a prevenção do câncer de próstata. Eu já estou na idade, já comecei no passado já. Brincadeiras à parte, né? É uma coisa muito séria. E a gente agora vai falar sobre isso mesmo. Eu quero saber como é o diagnóstico, tanto o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico patológico, né? E como que funciona a integração entre eles, né? Porque acho que é fundamental a integração entre eles para a gente conseguir o diagnóstico certeiro. Isso. Aí que entra, né, essa história do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, aquilo que eu falei, apesar do câncer de próstata não dar sintoma, né, quer dizer, a pessoa não sentir nada no começo, a próstata ela está numa localização que ela permite um exame clínico com acesso muito fácil. Então, aquilo que eu falei, a próstata ela está entre o intestino grosso, a bexiga e o canal da urina, né? Então, o que acontece? Como a grande maioria dos cânceres de próstata surge na região superficial e posterior da próstata, o que acontece? Essa região posterior da próstata está encostada no intestino, no final do intestino grosso, na região chamada reto, tá? Então, você consegue ter acesso à superfície posterior da próstata através do canal anal, né? É o chamado toque retal. Né? O que é o toque retal? Né? O urologista, normalmente o urologista, pode ser outro médico também, mas normalmente é o urologista que faz esse exame. O urologista é o médico especializado no aparelho reprodutor e no aparelho reprodutor masculino e no aparelho urinário. E é ele que vai fazer esse exame, que é o toque retal. O que é isso? O médico, então, ele vai colocar o dedo dentro do canal anal, tá certo? Dentro do ânus, e vai tocar a próstata, tá? E o que vai acontecer? Tocando a próstata, ele vai conseguir perceber se essa próstata está grande, está pequena, se ela tem nódulos na superfície e a consistência da próstata. Uma próstata normal ou uma próstata com hiperplasia, ela tem uma consistência mais fibroelástica, uma consistência mais mole, mais delicada, né? E quando você toca um câncer de próstata, o câncer é duro, ele forma nódulos endurecidos. E esses nódulos endurecidos é um sinal importante que essa pessoa possa ter câncer de próstata. Tá? Então, o toque retal, ele é indicado para todos os homens acima dos 45 anos de idade. Quem tem antecedente familiar de câncer de próstata deve começar 5 anos antes, aos 40 anos. Tá? Então, você vai começar mais cedo um pouquinho, já que você falou que tem câncer de próstata na família. Bom, que então, sorte, né? Esse exame é um exame simples, rápido, indolor,
tá? E que é muito importante no diagnóstico. Eu vou falar um pouquinho agora do teste, do exame de sangue do PSA, e eu volto no toque retal para a gente discutir a relação dos dois. Existe um exame de sangue que dosa o PSA. O que é PSA? Antígeno prostático específico. Essa sigla em inglês, né? Prostático Specific Antigen. Antígeno prostático específico. Tá? Esse PSA é um exame que você colhe no sangue e você vai ver a quantidade que você tem de PSA no sangue. Tá? O que acontece? Toda a próstata produz PSA, normalmente. Produz PSA. Então não existe PSA zero, tá? Ou PSA negativo. PSA, você sempre vai ter uma quantidade, tá? Agora, se você tiver uma quantidade grande de PSA, significa que essa próstata tem algum problema. Significa que é câncer? Não, sim, tá? Doenças da próstata, como a própria hiperplasia da próstata muito grande, pode produzir um pouco mais de PSA. Prostatites, né? It é inflamação, quer dizer, inflamações da próstata podem também elevar o PSA, tá? Mas, assim, níveis de PSA muito elevados são sugestivos, favorece a possibilidade de ter câncer de próstata, tá? A associação de PSA elevado mais toque retal suspeito, a chance de você ter câncer de próstata é muito grande. Tá? Essa associação dos dois. Aí, veio até uma pergunta aqui, não estou conseguindo ver. Exatamente. E já perguntou... Coube muito bem a pergunta esse assunto agora, né? Isso. Do PSA abaixo de 0,5 elimina o toque após os 40 anos. Vamos discutir sobre isso. Esse ponto que eu quero chegar, por isso que eu falei que eu ia voltar no toque retal. O que acontece? Naquela nossa live que nós falamos sobre o que é câncer, e quem quiser voltar lá nessa live depois do nosso canal no YouTube, a gente explicou uma coisa chamada diferenciação celular. O que é isso? Um câncer, quando você tem um câncer, aquela célula normal sofreu uma mutação, se tornou uma célula cancerígena e começou a se reproduzir de uma forma muito mais rápida e coordenada e forma o tumor, forma o câncer. Bom, quanto mais essa célula for parecida com a célula que deu origem, esse câncer é teoricamente mais bonzinho. Tá? É o chamado câncer grau 1 ou bem diferenciado. Quanto mais diferente essa célula for, mais estranha essa célula for, tá, mais maligno é esse câncer. Então vamos pensar. Lembra que eu falei que o PSA é produzido pelas células normais da próstata? Então, quando as células do câncer são muito parecidas com essa célula normal, elas vão produzir bastante PSA. Tá? Então, os cânceres de próstata mais bonzinhos, entre aspas, que têm melhor prognóstico, produzem muito PSA. Tá? Então, quer dizer assim, e esses são o que 85%, 90% dos tipos de câncer de próstata. São os cânceres de próstata que têm o grau de Gleason baixo, que a gente fala. Que a gente olha no exame anatomopatológico e vê que as células são bem diferenciadas. Esse câncer é o mais comum, tá? Mas é o mais bonzinho. Então, o PSA ele detecta muito bem esse tipo de câncer. Agora, existe um tipo de câncer que ele é muito menos comum, tá? Que é o câncer pouco diferenciado ou indiferenciado de próstata. São aqueles câncer de próstata, o chamado grau de Gleason alto, tá? São cânceres pouco diferenciados ou indiferenciados. Porque essa célula, ela tem uma mutação genética tão grande, mas tão grande, que ela não produz mais quase PSA. E o que acontece? Esse câncer, às vezes, você só vai detectar pelo toque retal. Porque ele não produz quase PSA. Ah, mas é só 10% do câncer? Sim, ele é pouco comum. Mas ele é o câncer que mata mais. É o câncer de pior prognóstico. Porque essa célula é pouco diferenciada.
Então, se você falar, eu vou fazer só o PSA, você pode não detectar esse câncer, que apesar de muito menos comum, é o câncer de pior prognóstico. Tá? Se você fizer só o toque retal e não o PSA, você pode também deixar passar alguns cânceres que produzem muito PSA e às vezes você não detecta no nódulo. Por isso que a gente fala, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele é eficiente, ele depende de 2 exames. Tá? O toque retal associado à dosagem do PSA uma vez por ano, tá? Nessa visita anual que o paciente deve fazer ao médico urologista uma vez por ano após os 45 anos de idade. Acho que deu para esclarecer isso? Acho que foi claro. Perfeito, perfeito. Em suma, a gente precisa da associação dos dois para o diagnóstico e o pessoal que quer fugir do toque retal, infelizmente, não pode correr. Exatamente. Esse é um problema, né? Esse é um grande tabu, né? O tabu do toque retal, principalmente na sociedade latina, né? Você vê que em outras sociedades não existe tanto esse tabu assim, né? Mas não vai ter jeito, né? Eu fiz 45 anos, já fiz o exame, passei lá para o Dr. Osmar, urologista, fiz o exame, e não tem jeito, faz parte. Se você quer ter uma sobrevida aí, né, livre de câncer de próstata, ou pelo menos diagnosticar cedo, você precisa realmente se submeter a essas duas coisas, a dosagem de PSA e o toque retal. Se o toque retal der normal e o PSA der baixo, tá? Tranquilo, você não precisa fazer mais nenhum exame, só volta dali 1 ano. Tá? Agora, se você tiver o toque suspeito, ou o PSA alto, ou os dois, aí você já tem que partir para uma investigação de câncer de próstata. Aí muda de figura. Aí você não está mais investigando se a sua próstata é normal. Você vai investigar realmente se a sua próstata tem câncer. E aí sim, você vai fazer ultrassom transretal, ultrassom de próstata, onde vai medir a próstata, o tamanho da próstata, ver se tem nódulo naquela próstata, e a chamada biópsia de próstata. Aí sim, esse exame já é um exame complicado e um exame mais difícil, tá? Porque aí o que acontece? Essa biópsia de próstata, você colhe ela por dentro do intestino, tá? Então, aí não é o dedo que vai entrar lá no ânus. Vai ser o que? O transdutor, a agulha e tudo mais para colher a biópsia de próstata. Tá? E para você poder avaliar a próstata inteira, você tem que colher fragmentos em 6 regiões da próstata. Então, quer dizer, da região do ápice, médio e base direita, ápice, médio e base esquerda, 2 fragmentos de cada região. Tá? Então, quer dizer, é um exame chato, doloroso, tá? Incômodo, e que muitas vezes, hoje em dia, o pessoal está fazendo até sob anestesia de tão incômodo e doloroso que é esse exame. Que então, é o sextante de próstata que a gente chama, né, Fábio? É sério, a biópsia é sextante de próstata, e aí esse material é colhido, vai para o laboratório de anatomia patológica, no caso aqui no Artemis, nós fazemos a análise, não a coleta, né? A coleta é feita numa clínica de radiologia, né? Tem várias aqui em Dourados, né? Na Cerdil, na Santa Maria, né? Na Unimagem, e aí esse material é colhido, né? E aí sim, o paciente vai receber os fragmentos e vai trazer no laboratório de anatomia patológica, e aí eu, no caso médico patologista, vou analisar e avaliar esse material e olhar no microscópio e ver realmente se esse paciente tem um câncer de próstata, qual o grau de diferenciação desse câncer de próstata, né, que a gente usa aquele grau de Gleason que eu falei, né? Quanto mais alto for esse grau de Gleason, pior é o tipo do câncer, né? Pior o prognóstico dele. E aí sim, com a biópsia feita, tendo o diagnóstico do câncer de próstata, aí você vai ter que organizar o tratamento do paciente, né? Aí você vai partir para o tratamento. Tá, joia.
Só quero falar um pouquinho dessa questão do Sim. tabu, né, que se tem hoje em dia, né, Fábio? Que às vezes a gente tem tantos tabus na área da saúde, né, quanto a parte profilática, que é a parte da prevenção, que esses tabus poderiam evitar doenças, né? Hum. Que às vezes os tabus não compensam, né? A gente tem que abrir nossa mentalidade. O mais barato e o mais certo para a saúde, né, é a medida profilática, é a prevenção. Quando a gente vai tratar, é caro para a gente, é caro para o plano de saúde, né? Quando a gente faz o tratamento, acaba tudo sendo mais caro, tudo sendo mais doloroso e tudo sendo pior. Com certeza. Só eu falar um oi aqui para minha filha, que de novo ela mandou um oi pai aqui, a minha filha Isadora, ela adora. Na live eu falo oi para ela, então deixa eu só dar um oi. Oi, Isadora. Ela não, Bom, ela não perde uma, né? Tá toda quinta aqui. É uma das mais assíduas da Isadora. Oi, tudo bom? Então tá bom. Ó, fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu até voltar aqui, cara. Sobre alimentação ou bebida, se ela pode influenciar o câncer de próstata. E aí a gente vai para a sequência. existe muita discussão sobre isso, né? Dizem que alguns alimentos, tipo tomate, pode ter um fator protetor, mas assim, não existe nenhum trabalho que realmente comprove totalmente essa questão, né? Que uma alimentação X ou Y, ou uma bebida, ou algum fator é causador de câncer de próstata ou protege realmente contra o câncer de próstata. Então, não existe um trabalho que realmente mostre estatisticamente comprovado que tem alguma coisa assim. Claro que sempre uma alimentação balanceada, rica em verduras, rica em frutas, né? Frutas frescas, verduras frescas, que tenha vários tipos de alimentos, sem exageros de nenhum tipo, sempre é bom, né? Mantém a saúde diversos órgãos do coração, tal, né? Da parte cardiovascular, e também ajuda, né? Mas não existe nada comprovado cientificamente da relação da alimentação como proteção ou como causador de câncer de próstata. Perfeito, perfeito. Essa questão da alimentação de frutas aí é devido à parte da glicose que tem nas frutas, né, que alimenta o líquido seminal. Uhum. Então Sim, tá tem a joia. ver. Uhum. Né? Uhum. Uma pergunta aqui. A obesidade interfere no câncer de próstata? Acho que é um fato causador. A obesidade é um fator de risco para câncer de próstata. E isso sim está comprovado que pessoas obesas têm uma incidência maior de câncer de próstata. Então, é sim um fator de risco para câncer de próstata. Não é fator sine qua non, não é que o obeso vai ter câncer de próstata, mas a pessoa obesa tem uma tendência maior, um risco maior para desenvolvimento de câncer de próstata. E a pessoa obesa também, ela vai ter muito mais dificuldade no tratamento, tá? A cirurgia do câncer de próstata, ela é mais difícil, ela é mais complicada para tratar, né, para ser realizado numa pessoa obesa também. Legal. Tá ótimo. Mais uma pergunta que apareceu aqui. Para o paciente que não realiza os exames preventivos, né, os exames que nós falamos aqui, né, existe alguma sintomatologia que pode alertá-lo? Então, foi como eu comentei. O câncer de próstata não dá sintoma precoce. Se você esperar ter sintoma para diagnosticar câncer de próstata, você vai diagnosticar já um câncer avançado e com alto risco de levar o indivíduo à morte. Tá? As sintomas de obstrução do canal da urina, levando a dificuldades para urinar, normalmente não estão relacionados ao câncer de próstata, estão relacionados à hiperplasia prostática benigna, à hiperplasia nodular da próstata. Normalmente, o primeiro sintoma que o indivíduo vai ter com câncer de próstata é dor
na coluna, porque já é metástase óssea do câncer de próstata. E aí, o paciente já está com câncer disseminado, e aí sim, a chance dele se curar é muito ruim, é muito pequena. Então, se você for esperar ter sintoma para diagnosticar câncer de próstata, você não vai diagnosticar câncer de próstata, e quando diagnosticar já vai estar avançado e muito grave. Então, não tem jeito. Tem que fazer os exames ditos preventivos, tá? Bom, para que você tenha o sintoma, já é tarde, né? Uhum. Então tá ótimo. Deixa eu falar um oi pra minha mãe também, que se eu não falar oi pra minha mãe, depois ela me cobra. Hoje ela apareceu na live. Legal. Tá ótimo. E agora vamos sobre o tratamento, Dr. Fábio. O que a gente tem como tratamento do câncer de próstata? Então, como todo câncer, né, o tratamento que cura câncer é sempre a cirurgia, né? O tratamento cirúrgico é a retirada da próstata, é a prostatectomia radical, que a gente fala, né? Você tira a próstata, as vesículas seminais, e você retira a próstata toda. Se for um câncer precoce, que está restrito à próstata, o paciente está curado na grande maioria das vezes, tá? E aí, é o melhor tratamento, é o tratamento de escolha, é o tratamento de cura. Alguns casos, você pode optar pelo tratamento com radioterapia, né? Pode ser a radioterapia externa e pode ser a radioterapia interna, que é a braquiterapia, que é um tratamento que você coloca sementes radioativas dentro da próstata doente e ela vai acabar queimando e matando aquele câncer de próstata. É uma opção de tratamento para pacientes dessa braquiterapia. E, claro, a quimioterapia como complemento à cirurgia e também a braquiterapia e também a quimioterapia para os casos avançados, né? Para os casos já avançados de câncer de próstata. E lembrando muito claramente que diagnóstico precoce do câncer de próstata, tá? Se você diagnosticar nos estadios 1 e 2 do câncer de próstata, a chance de cura é mais de 90%. Tá? Lembra que a gente falou do câncer de pulmão, do prognóstico do câncer de pulmão? Que a gente comentou que de cada 100 pessoas que tinham câncer de pulmão, em 5 anos, com tratamento adequado, só 18 estão vivas? Quando você fala em câncer de próstata, de cada 100 diagnosticados com câncer de próstata, mais de 80 estão vivos em 5 anos com tratamento adequado. Então, quer dizer, é muito diferente o prognóstico. Tá? Então, quer dizer, câncer de próstata tem cura, é curável, desde que você o diagnostique cedo. Por isso que fazer os exames preventivos do toque retal e do PSA anualmente é, sim, garantia que você vai conseguir diagnosticar cedo e se curar do câncer de próstata. Então, isso é importantíssimo. Perfeito, muito bem explicado. Hoje, até quando a gente começou, hoje não, né? A gente começou a fazer divulgação da live, meu tio que teve câncer falou assim, fala da braquiterapia, porque ele teve e diagnosticou no começo, né? Então aí ele conseguiu ter essa felicidade de tratar com a braquiterapia e ser curado, né? Uhum, sim. Então tá ótimo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, agora a gente está no finalzinho da nossa live, abordamos todos os temas. Se você quiser fazer aquele resuminho que você faz, Fábio, toda vez. Acho que é importante da gente falar, da gente fazer esse resumo. A primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, tá? Câncer de próstata não dá sintoma. Se você esperar ter sintoma para diagnosticar câncer de próstata, você vai diagnosticar ele muito tardiamente. Então, por isso, tem que se fazer o diagnóstico precoce. Para fazer o diagnóstico precoce, você tem que ir no urologista, fazer o toque retal e a coleta do exame de PSA. Isso é muito importante. Anualmente, após os 45 anos de idade, todo homem deve comparecer uma vez por ano no urologista e fazer esses 2 exames. Porque diagnosticando cedo,
se faz a cirurgia ou a radioterapia e esse paciente tem mais de 90% de chance de cura. Aí está fazendo uma pergunta, eu acho que tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta aí da sexualidade, como fica. Tem mais uma também que acho que perguntou, né, no começo da virilidade do homem, né, com relação ao tratamento. O pessoal da sexualidade tem perguntado alguma coisa. O que acontece? A cirurgia do câncer de próstata, ela pode... a cirurgia, não o exame, nada, mas a cirurgia pode ter como complicação, tá? Problemas de retenção urinária, ou seja, de você ter perda de urina e até também de impotência sexual, tá? Com as novas técnicas, isso está cada vez menor. Hoje, tá? Menos de 10%, 10, 15% só das pessoas que são submetidas a uma prostatectomia radical acabam tendo problemas de virilidade ou problemas de incontinência urinária. Tá? E cada vez mais você está fazendo cirurgias menos invasivas. Hoje você já consegue fazer prostatectomia por via endoscópica, né? Via laparoscópica. Né? Hoje aqui em Dourados já tem urologistas que fazem prostatectomia por via endoscópica em Dourados, né? E já tem em outros lugares, aqui não tem em Dourados ainda, já que estão fazendo a chamada cirurgia robótica, né? Que é uma cirurgia que, na verdade, o médico comanda o robô e o robô faz a cirurgia e a lesão de nervos é mínima. E cada vez menos a consequência, tanto da incontinência urinária quanto da impotência sexual, está cada vez menor no tratamento do câncer de próstata. Tá? Mas o risco existe. Infelizmente, nós não podemos falar que uma pessoa submetida a uma cirurgia desse porte não tem risco de ter problemas sexuais posteriores. Tá? Mas está cada vez sendo minimizado e cada vez menor. Tá? Perfeito. Já abordamos, então, o resuminho, já respondemos as perguntas. Eu acho que a gente pode dar encerramento, acho que a gente abordou uma árvore boa, né? Esse recado, né? Então, homens que não têm antecedente familiar de câncer de próstata na família, têm que iniciar a prevenção, os exames preventivos a partir dos 45 anos. Quem tem antecedente familiar, a partir dos 40. Tá? Visita no urologista, fazer o toque retal e fazer o exame de PSA. Isso é muito importante, tem que fazer. O homem tem que ter a consciência que a mulher tem. A mulher vai no ginecologista anualmente, a mulher colhe o exame de Papa Nicolau anualmente. O homem não tem essa cultura. Tá? E aí eu falo, tem muita mulher assistindo aí, peguem os seus maridos, peguem os seus parceiros e levem eles no médico, porque às vezes eles só vão arrastados. Então, façam isso que ele não vai de livre e espontânea vontade. Tá? E acho que a mensagem de hoje é essa. Eu acho que a gente já tem que falar um pouquinho. Temos um tempinho ainda? Temos um tempinho. Só quero abordar, Fábio, que a questão da prevenção, que é muito importante. A gente quebrar esse tabu. Como você bem disse, as mulheres, elas o exame de Papa Nicolau delas, a coleta do exame também não é um exame nada agradável e elas fazem esses exames anualmente, fazem o exame. Então, os homens também têm que ter a mesma consciência porque a bomba pode estourar para os dois lados. Então, a medida profilática é sempre a melhor. Leve isso para sua vida, leve essa consciência em todos os âmbitos, na área médica, na área da saúde corporal, na área odontológica, em todas. Em todas a gente pode levar essa mesma mentalidade. Só uma coisinha rapidinho, colocaram uma pergunta aqui, tem que usar bolsa do pós-cirúrgico? Eu acredito que ele deve estar falando de bolsa de colostomia, né? De intestino, do trânsito intestinal. Normalmente não, tá? A cirurgia de próstata não mexe no intestino, ela é feita pela parte anterior, ela é feita pela barriga, não lá pelo intestino. Então não tem que usar bolsa de colostomia, que é aquela ligação, né, na pele do intestino. Não, então a cirurgia de próstata não tem essa complicação normalmente, tá? Então, só para a gente lembrar que semana que vem, né, nós entramos no mês de março,
né? Nós vamos estar, mês de março é o mês do Dia Internacional da Mulher, né? O nome do nosso laboratório Artemis é uma homenagem às mulheres. Então, a partir do mês que vem, nós vamos estar fazendo uma série especial sobre saúde da mulher. Nós vamos fazer 2 lives nas próximas 2 semanas, enfocando os 2 principais cânceres que envolvem a mulher, que são preveníveis. Então, semana que vem, não percam câncer de colo do útero e a importância do exame preventivo, do exame de Papa Nicolau. Nós vamos falar bastante sobre isso, então peço já que as pessoas guardem, anotem no mesmo horário, no mesmo local. Vamos estar aqui de novo no Instagram falando de câncer de colo de útero. E na outra semana, o câncer de mama, tá? Então, não percam, participem. E lembrem que no nosso canal do YouTube, todas essas lives estão gravadas, estão lá disponíveis, estão disponíveis aqui no Instagram também, tá? Então, entrem lá no nosso YouTube, se inscrevam no nosso canal e participem disso, porque o nosso objetivo social do Artemis Laboratório é colaborar com o conhecimento. É a gente disseminar conhecimento, não simplesmente fazer diagnóstico aqui no laboratório, fazer os seus exames, mas também colaborar socialmente com a divulgação de conhecimento. Tá? Então, muito obrigado da minha parte. Pablo, por favor. Perfeito, foi muito bem colocado. Sigam o nosso canal do YouTube, @Artemis Laboratório. Quem está vendo a live e não nos segue, siga também, @Artemis Laboratório, todas as redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, Artemis Laboratório. Só salientar também, igual você fez, Fábio, que mês que vem é o mês que tem o Dia da Mulher. A gente aborda muitos temas envoltos à mulher. Então, nós vamos dar foco, né? Como você disse, nosso laboratório tem foco na mulher, porque é a mulher que arrasta todo mundo da família para a prevenção em saúde. Então, é isso que a gente quer, que vocês tenham a prevenção em saúde na mentalidade de vocês, tá bom? Queria agradecer todo mundo que participou da live de hoje, quem fez as perguntas, quem visualizou só, quem esteve conosco só visualizando. Sinta-se à vontade para fazer as perguntas. Quem viu esse vídeo depois, antes da data de março, arrasta lá para cima no nosso feed, vê os vídeos de março. Quem tem curiosidade em ver os outros vídeos, dá uma descidinha no feed do Instagram, olha os outros vídeos sobre os cânceres que nós falamos, tabagismo, sobre o que é câncer, que é uma live muito interessante, que muita gente sanou dúvidas, que às vezes nem sabia que tinha essas dúvidas, mas que é muito interessante. Para mim foi uma aula. E dizer que a gente aguarda vocês aqui na semana que vem, no mesmo horário, né, Fábio? No mesmo local. Ok, então muito obrigado pela presença de todos. O Artemis Laboratório, que promove essas lives, agradece demais a presença de vocês, dizendo que nós estamos aqui à disposição para atendê-los caso necessitem, né? Se Deus quiser, não vão precisar, mas se precisar, estamos aqui, tá? Mas estamos também localizados na rua Hildabergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, próximo ao Complexo do Pax Primavera, precisando da gente para bater um papo sobre saúde, se não precisar de exame, precisar bater um papo, tirar dúvidas sobre o diagnóstico que vocês precisarem da gente, também estamos abertos. Sim. Muito obrigado, então, e até semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus. Grande beijo.